Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola de Conhecimento. Sou a Sandra Luz e estou trazendo para vocês mais um pouco sobre as mandalas e ultimamente estou fazendo a leitura desse livro. Vou botar a capa aqui com mais intensidade para que vocês possam ver, tá? É Mandalas, formas que representam a harmonia do cosmos e a energia divina do Rutger Dawkins. Um livro muito interessante porque ele parte, do princípio da mandala como um ponto central onde há uma expansão. E partindo desse sentido, tudo na vida é uma mandala. Elas não pertencem a ninguém e são comuns a todas. São as pedras fundamentais da criação, uma parte do todo e ao mesmo tempo a totalidade. O próprio universo é uma mandala composta de incontáveis mandalas das mais diversas dimensões. E esse aqui, aí ele traz um exemplo que é uma espiral, uma nebulosa, né? E aqui no livro ele bota em preto e branco, que é a nebulosa, dando exatamente esse sentido, né? De que as mandalas, elas estão em toda parte e elas fazem parte do todo, né? Ao mesmo tempo, o todo tem um centro. E me lembra também o Tao, né? O taoísmo, quando fala sobre, tem a ver também com isso, né? Então tudo está interligado. Cada mandala é, ao mesmo tempo, um universo, tal como afirma o verbo, a unidade e a diversidade. Da unidade nasce a multiplicidade. Por trás de toda multiplicidade está a unidade. Também o nosso universo mais próximo, o nosso sistema solar, é uma mandala. E aí ele também traz um desenhozinho do que seria essa mandala do nosso sistema solar. E vai falando sobre as estruturas dos cristais, que também tem estruturas de mandala, tá? Que são estruturas com as estruturas das plantas, né? Então, sempre que vocês puderem observar as estruturas das plantas, eu fiz uma mandala que usando exatamente a estrutura da planta e vendo ali a própria mandala. As células, né? Nossas células também são estruturadas como mandala. Depois ele vem trazer algumas perguntas, né? Que vai fazer esse trabalho com a gente. Então, retroceda mentalmente, procurando se lembrar de quando pintou, talvez a sua primeira mandala, e do que sentiu a fazê-la. Olhe para si e veja se sua tendência é permanecer dentro das estruturas e dos limites dados ou ultrapassar e rebelar-se contra o modelo. Você se permite cometer erros? Ou fica irritado consigo mesmo quando os comete? Ou procura alguém para descarregar sua insatisfação? Prefere começar pelo centro ou pelas bordas, ou por outro ponto qualquer? Você se dá um tempo ou fica apressado? Que cores usou? Gosta de sua obra ou está descontente com ela? Reconhece-se nela? Teria prazer em reconhecer-se numa imagem criada por você? Tem vontade de continuar ou acha que já é demais? Você já tentou tomar plena consciência de si mesmo? E, sobretudo, de maneira honesta. A quem poderia enganar senão a si mesmo? Então, aqui a gente tem um conteúdo que fala muito, né? Então, sobre a estrutura da mandala, o seu desenhar da mandala e como é que você se percebe fazendo a mandala. Eu, pessoalmente, eu tinha muita dificuldade por um simples motivo. A mandala muito perfeitinha, né? Aquela mandala perfeita, ela me incomodava, né? Exatamente por um ponto. É o ponto de que se ela tinha que ter perfeição, então uma linha minha que tivesse troncha, isso me incomodava. Você se permite cometer erros. Então é nesse momento que eu rejeitava fazer mandala, por muito tempo eu rejeitei, eu trazia exatamente esse sentido de que a rejeição em relação a querer fazer mandala. Então eu participei de um curso onde tinha várias ferramentas de arte e a única que eu não fiz, deixei lá para o final, foi as mandalas, exatamente porque existia não obrigatório uma perfeição, mas eu não conseguia me ver sendo imperfeita em fazer uma mandala e ver ela imperfeita, né? E eu acho que quando eu comecei a estudar o Jung, né, a psicologia analítica, e entender que
que a conexão da mandala também tem a ver com essa mente, né? Com o nosso inconsciente, e ali eu posso jogar informações que estão no meu inconsciente, e aí cabe a imperfeição. Né? Então foi quando eu comecei a repensar a questão da mandala como estrutura mesmo de uma dinâmica de estudo, né? de levar também para outras pessoas, né? De conduzir pessoas nesse caminho da mandala. E aí foi quando eu comecei a reestruturar o meu pensamento, inclusive sobre essa questão. E a pergunta é muito importante. Você se permite cometer erros? Ou fica irritado consigo mesmo quando comete? Tem pessoas que ficam extremamente irritadas, né? E elas tentam autocomparar com outras pessoas. Numa sala onde tem várias pessoas fazendo mandala, na tentativa de fazer mais perfeita, termina sendo um campo de disputa, né? Então você não faz a conexão com sua mente, que é o importante. O importante não é sobre comparar mandalas, mas sobre se ver naquele campo, é um campo energético, né? E entender todo o processo do que acontece naquele campo. Tem uma coisa que não tem a ver com mandala, mas tem a ver com mandala, e foi um desenho que eu fiz agora recente, esse desenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui sou eu passeando com minha cachorrinha, e eu encontro uma pessoa que está naquele momento onde ela fez uma escolha de vida, que era entrar no mundo das drogas, né? Um senhor, e morar na rua, um morador de rua. E a minha percepção anterior de visão a esse morador de rua era aquela coisa de não ser agradável ver aquela imagem. Mas esse dia que eu caminhei com a minha cachorrinha, e por isso que eu quis fazer essa imagem, a cachorrinha está aqui, observe, ele está com... Eu fiz um desenho porque eu queria mostrar ele com um pássaro na mão. E aqui, não sei se dá para ver, mas ele também está com um olhar bem estranho, né? Que é o olhar de quem toma esses produtos químicos. Mas ele tinha um pássaro na mão. E ele veio a mim para falar sobre a necessidade que ele sentia de que acolher aquele pássaro e que alguém pudesse cuidar dele, né? Uma terceira pessoa fez esse papel, pegou o pássaro da mão dele e disse: deixa, eu vou levar, meu marido cuida. Mas ali, com a mandala, né, ali se abriu pétalas completamente diferentes em relação à minha visão, em relação àquele outro ser que é um espelho, né, porque todos somos um. Então, olhar para viver nele, dentro do ponto interno, né, daquela mandala despedaçada, o ponto interno dele existia compaixão, amor, né, e um carinho extremo por aquele pássaro, um cuidado extremo de um homem que se perdeu nele mesmo, né? Então eu lembro muito a Nice da Silveira com aquelas pessoas que deixaram a mente dominar, né? E estavam em processos de não saber quem é. E a mesma coisa acontece com essa pessoa, né? Esse morador de rua, de se perder nele mesmo, mas em essência o ponto central, né, daquela mandala, que é ele, existia essa relação com Deus, né, esse estar em presença do cuidado, né, do ser. Eu tenho na minha mão um ser que requer cuidado. E o mundo assustado lá fora, né, porque ele estava em desconexão com ele, com a vida, porque rejeitou, né, de alguma forma, ele entrou naquele caminho por rejeição, de alguma forma, mas dentro estava a essência, né? Estava a essência do verdadeiro ser. Isso é a estrutura da mandala. Falar sobre, tem vontade de continuar a mandala ou acha que é demais, você se reconhece na mandala que você faz, né? Então é sobre isso, você se reconhece na mandala, você consegue reconhecer o outro ser que está como uma mandala também, como um ser divino. É sobre isso.